Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, amém? Uma alegria muito grande voltar a essa igreja, voltar a essa casa. Nós somos irmãos, né? Vizinho, irmãos. A igreja irmã, a igreja de Capão é irmã da igreja de Itapeva. É uma alegria muito grande voltar a essa casa. Um dia, nós estenderam a mão para nós no retiro de carnaval, né? A gente não tinha lugar para fazer. O pastor Enoque, a igreja de Itapeva, estendeu a mão para a gente aí. E nós somos ricamente abençoados, eles foram abençoados, nós somos muito abençoados nesse lugar. Eu creio que é a primeira de muitos eventos, muitas alianças que nós vamos fazer ainda. Eu falei com a pastora Gabi sobre o encontro com Deus. A gente vai passar a data, talvez o pastor Enoque já venha com a data. Você que não fez, você que tem o desejo de fazer de novo, já fez e deseja fazer de novo, você que não fez, tenha essa experiência com Deus. O título do encontro com Deus, que a gente encontra com Deus, mudança de vida. Vai ser lá em Araçoiaba da Serra, provavelmente em julho ou agosto. A gente abriu para a região, o convite é para a região, para todo o distrito de Sorocaba. A região de Sorocaba, que é a nossa região. Vá lá ter uma experiência com Deus. Eu tenho certeza que você vai voltar realmente se sentindo encontrado com o Senhor naquele lugar. Deus está aqui, Deus está na sua casa, Deus habita dentro de você, Ele habita nas suas orações. Mas uma coisa é nós estarmos com Deus, outra bem diferente é Ele estar conosco. O encontro com Deus, Ele mexe lá onde a gente geralmente a gente não mexe. Tem aqueles cantinhos da sua vida que você não mexe, encontro com Deus é o lugar de mexer. Não sou eu que vou pregar, é o Marcos, mas eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em Mateus 8. Quero fazer uma breve meditação. Como os pregadores falam, vou dar um beijinho na flor só aqui, deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Mateus 8. Do 23 ao 27. Pastor Dani também não veio, não pôde estar aqui. Ele é pastor a Cristo, como o Leandro já falou. Teve convocação do Estado. Todos os pastores estão lá com o bispo, por isso que eles não estão aqui. Mas Deus trouxe você aqui. E é com você que Ele quer tratar hoje. Deus trouxe você aqui e é com você que Ele quer falar hoje. Mateus 8, do 23 em diante. Todos acharam, amém? Quem não achou, diga misericórdia. Então todos acharam. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. 25. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se a grande bonança. O 27 para a gente terminar. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui Jesus, os pregadores falam muito sobre a tempestade, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, que Marcos e Lucas também falam, que quando Jesus entrou no barco, no verso 23 que nós lemos aqui, ele fala assim: vamos entrar no barco e vamos para outra margem. Então ele falou assim: vamos mudar um pouquinho? A gente precisa mudar. Jesus ali, ele começa um caminho de mudança. Toda vez que você decidir mudar alguma coisa na sua vida, ele existe um caminho, gente. Não tem como você mudar de vida se não tiver um caminho para você percorrer. Não é um salar de dedos assim e tudo se acontece. Vamos mudar de casa, é só carregar nas costas e levar a mudança? Não. Encaixotar as coisas, que é um saco fazer isso, né? Fazer mudança é triste demais. Desmontar móveis, montar móveis, é preciso. Então Jesus falou assim: nós precisamos mudar. E talvez ele esteja falando para você, para a sua vida hoje, você precisa mudar. Talvez esteja falando para a igreja de Itapeva, vocês precisam mudar. Talvez está falando para nós de Capão, vocês precisam mudar. Vamos sair dessa margem e vamos para outra. Só que no verso 24, fala assim que levantou-se, de repente, uma grande tempestade, de modo que o barco era varrido pelas ondas, né? O barco estava ali passeando no meio das ondas. Querido, cada vez que você quiser mudar de vida, cada vez que você quiser ir para algum lugar que Deus está mandando você ir, cada vez que você for tomar uma direção, não pense que vai ser fácil, vai ter tempestade. Vai ter tempestade, é o que eu falei da mudança de casa. Encaixotar as coisas é difícil, né? Desmontar móveis, montar móveis é um saco. É trabalho. A gente precisa mudar, Deus deu a direção, a gente precisa mudar. Mas daí vem a tempestade no meio da mudança, e aí? O que vai fazer no meio da tempestade? Aí o que os discípulos fizeram? Foram lá e acordaram Jesus. O que a gente faz quando está no meio da tempestade? Tem que pedir para quem resolve.
A gente está vivendo hoje, infelizmente, o evangelho imediatista. Estou passando luta, vou pedir para o pastor orar, o pastor vai orar e vai passar. Vou pedir para o meu líder orar, meu líder vai orar e vai passar. E na verdade esquece de pedir para quem realmente resolve o seu problema. Então aqui os discípulos deixam uma grande lição para a gente. Você tem que ir pedir, na hora da tempestade, na hora da luta, na hora da transição da sua vida, para quem resolve os seus problemas. O pastor ajuda? Claro que ajuda. O líder ajuda? É nosso papel. Mas quem vai fazer realmente a mudança, quem vocês precisam realmente pedir, é para Deus. É para Deus, é para o Senhor. É acordar quem realmente precisa ser acordado. É chamar a atenção de quem realmente precisa ser chamado a atenção. A gente espera demais do homem, né? A gente espera demais que o pastor faça. É o crente 6 horas. 6 horas por mim que meus problemas se resolvem, né? O crente 6 horas. Vamos esperar as pessoas orarem que as coisas vão se resolver. Na verdade é você que precisa chamar a atenção de Deus. É você que precisa despertar. Senhor, olha aqui. Chamar a atenção dele. Ele leu aqui, o Leandro falou sobre João 4:24. A Rayane ministrou. Que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. É ter verdade diante de Deus. Senhor, a tempestade está difícil. Ajuda eu aqui. Me socorre. Mas aí no verso 26, Jesus fala assim, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Aí eles pensaram, poxa vida, acordei Jesus e tomei uma lambada dessa. Falou que eu não tenho fé. Mas é que na verdade, eles estão deixando uma lição para a gente. Na hora da tempestade, na hora que o calo aperta, vem o medo. Vem a insegurança, às vezes vem o arrependimento, fala, poxa vida, eu estava lá na minha zona de conforto, aí eu entrei na mudança que o Senhor mandou, e olha a tempestade agora. Mas na verdade, a gente esquece quem está com a gente no barco. Ele falou, poxa vida, eu estou aqui, mas vocês têm fé, vocês podem clamar, vocês também têm poder. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós também temos poder de acalmar a tempestade na nossa vida, amém? Você tem poder de acalmar a tempestade na sua vida, você tem poder para isso. Aí no verso 27, para mim terminar e chamar o Tuti aqui, ele falou assim que aqueles homens, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, se admiraram de ver a tempestade se acalmar, se admiraram de ver o vento parar de soprar, se admiraram com aquela calmaria. Aqui a gente termina a meditação minha nessa noite. Depois que passa a luta, depois que passa a tempestade, depois que você chega na outra margem, você fala assim, foi difícil, mas Deus estava lá, por que eu fiz todo aquele escândalo? Sabe qual é o problema? A gente faz tempestade em copo d'água às vezes. Esses dias veio um jovem para mim, é porque minha vida. Eu falei, calma, está fazendo tempestade, calma. Quebrou a unha, já acha que tem que amputar o dedo, calma, calma. Só que essa pessoa também não vem nos cultos, não vai na cela, né? Fica lá, a primeira tempestade ela pula do barco e já se mata no vento. Então não adianta, existe um processo, existe um caminho. Né? Existe um segredinho. O segredinho está lá no verso 25. Senhor, aqui se o Senhor não socorrer agora, o barco vai afundar. Senhor, me socorre. Senhor, eu estou aqui. O Senhor está aí dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Então, sempre que você tiver um caminho, vai vir a tempestade. Mas saiba que no meio da tempestade, Ele está contigo, Ele está com você. Você não está sozinho, você não precisa temer. Você tem o pastor, você tem os seus líderes, você tem. Tem a pastora, você tem cobertura espiritual. Mas nós somos homens, vocês têm que se apegar no Senhor. Tem que se apegar em Deus. É Ele que faz, é Ele que vai acalmar a sua tempestade. Mas não precisa despertar Ele não, você tem poder para isso. O poder está aí dentro de você, é a sua fé. Tuti, vem cá, pregador dessa noite. Depois que passa a tempestade, cai a nossa ficha. A gente fala assim, poxa vida, que tempestade no copo d'água eu fiz. Era só um ventinho só, o barco não ia afundar, Deus estava comigo, por que eu fiz todo esse escândalo? Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, né? A gente não conhece a intimidade de cada um, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu conheço, uma coisa eu posso garantir, senão não adianta pregar essa Bíblia aqui mais. Ele está com você, Ele está com você, Ele tem livrado, Ele tem cuidado, Ele vai continuar cuidando. Cada um que está aqui nessa noite é o encontro que Ele marcou com você aqui. Quero convidar você a se colocar em pé agora. Quero que você coloque a mão no seu coração agora, feche seus olhos. Nós vamos pedir para que Deus use o pregador. Mas eu quero que na sua oração você fale para Deus falar com você. Fale para Ele abrir o seu coração e abrir a sua mente, né? Derramar o amor dEle na sua vida agora. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra ela é fiel e verdadeira, Pai. Senhor, nós vemos
pedir a Ti nessa noite, nós já Te louvamos, nós já Te adoramos, Pai. A nossa adoração já chegou ao Teu trono, Pai. Nós já podemos sentir, Pai, a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Agora nós queremos pedir, Pai, usa o Teu Filho nessa noite, Pai. O nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta, Pai. Nós estamos receptivos à Tua voz, estamos receptivos à Tua palavra. Manifesta no nosso coração. Rasga, Pai, o nosso coração nessa noite e fala conosco, Pai. Ô Senhor, não fala, Pai, aquilo que eu quero ouvir, mas fala para nós, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Fala aquilo que a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos precisam ouvir, Pai, em nome de Jesus. Ô Pai, derrama, Pai, o Teu óleo sobre a vida do Teu filho agora, Senhor. Que ele seja a boca Tua nesse momento, Pai. Nós entregamos o coração dele, a boca dele, a mente dele a Ti nesse momento, Pai. E nós estamos com o nosso coração e o nosso ouvido aberto à Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aí o cara vai e fala que o pregador está vindo, né, para ministrar. É uma responsabilidade muito grande, né? O pregador é o pastor Dani, é o Enoque, o Márcio, né? Pastora. Não, eu comunico só a palavra de Deus. Eu falo só um pouquinho só. Gente, como eu estou feliz de voltar aqui. Eu já estou com saudade do acampamento, né, Márcio? Né? Que acampamento abençoado que a gente teve, né? Que bênção que foi. Né? Quero conversar com vocês hoje. Falar um pouquinho da palavra. E eu não sabia de nada, eu vim a caráter. Hein, Márcio? Eu vim a caráter, porque eu vou falar de uma igreja que tem um monte de corintiano. Hã? Alguém sabe? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. A igreja que está lá na Grécia. A igreja dos corintianos. Deixa eu falar para você, mas lá não entra palmeirense não, Leandro. Hã? E aí ele leu, quão bom é que os irmãos vivem em união, né? Aí palmeirense e São Paulino, imagine. Hã? Tá joia. Vamos deixar um negócio mais gostoso aqui. Mesmo assentado. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11. Se abre aí, vou me preparando aqui. Capítulo 11. O versículo, para ser mais preciso, vamos ler o versículo 21 do capítulo 11. Ele diz assim: ingloriamente o confesso como se fosse fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos, morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em náufrago, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei, no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é testemunha, bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto,
me desceram por uma janela da muralha abaixo, assim me livrei de suas mãos. E a igreja de corintianos fala amém. Não deu certo. Essa aqui não deu certo. A igreja de Cristo diz amém, então. Amém. Glória a Deus. Gente, a verdade, eu vou ser bem rápido na minha fala. A verdade é que o nosso povo é um povo sofredor. Não estou falando dos corintianos. Estou falando do povo brasileiro. Né? Dos moradores da cidade de Itapeva, dos moradores da cidade de Capão Bonito. A gente sofre, a gente é oprimido de todos os lados. Né? A gente vê o governo, a gente vê as informações que chegam até nós. E muitas vezes nós nos sentimos desmotivados. Nós não conseguimos achar motivo, né, para às vezes estar na casa de Deus, às vezes orar, às vezes estar junto com a família. Acordar cedo às vezes é muito difícil, né, porque a gente é oprimido. Hoje, com a tecnologia da informação, a gente trabalha mais com a cabeça do que com a verdade, com o corpo. Então, você vai observando e avaliando o mundo e você vai, sabe, sentindo um desânimo. Você vai, como diz lá em Capão Bonito, desacorçoando da vida. Então, parece que aqui nessa carta, aqui, parece que Paulo está desabafando com a igreja de Coríntios. Parece que ele está falando assim, gente, já apanhei, já passei fome, né? Fiz tudo. Em náufrago, em navio, o pessoal já me bateu, me esbofetearam, xingaram, fizeram de tudo comigo. Aí eu começo a imaginar, gente, assim para a gente iniciar a nossa conversa aqui, alguns pontos que a gente precisa observar na carta que Paulo escreve para os corintianos. Não, para a igreja de Coríntios. E eu quero pontuar algumas coisas aqui junto com vocês, porque é muito importante para a gente ter um bom entendimento desse texto aqui. Parece que Paulo está reclamando da vida aqui. Parece que Paulo está querendo jogar a toalha. Eu não quero mais. Porque eu só apanho. Eu não tenho mais motivação para evangelizar. Eu não tenho mais motivação para falar da palavra de Deus. É interessante que, quando eu comecei a ler aqui no versículo 22, Paulo ele fala da sua vida em duas esferas. Ele fala como uma pessoa da sociedade, porque ele está falando assim, são hebreus, são israelitas, são judeus, e ele fala, eu também sou, eu faço parte dessa massa, eu faço parte desse povo, dessa sociedade. Mas ele também fala como ministro, ele fala como evangelista, ele fala como missionário. Na verdade, nós somos bombardeados por mensagem constantemente, por causa da sociedade, por causa da cultura, por causa da política, por causa da filosofia, do mundo que nós vivemos. E com Paulo não era diferente. Paulo ele estava sendo bombardeado, gente, com informações. Parece que a carta dele, ele está falando assim, chega, não quero mais. Aí, Paulo fala também, a respeito, além de ele falar da sua vida social e da sua vida ministerial, ele fala das lutas exteriores nesse texto e das lutas interiores. Porque ele apanhou no corpo e apanhou também emocionalmente. Quem apanha no corpo é para estar com o emocional lá embaixo, não é? Ou seja, é para estar quebrado mesmo. É para estar arrebentado. E Paulo ele começa a levantar uma série de situações que ele passou para ensinar uma coisa para a igreja dos Coríntios. A igreja que estava na Grécia.
que mesmo passando por circunstâncias adversas, é possível continuar com Deus. É que na verdade aqui Paulo está querendo dizer assim para a igreja. E quando eu falo igreja, gente, igreja é feita de pessoas. Vamos abrir aspas aqui bem rapidinho. Eu estava conversando com um amigo meu ali fora, ali, um irmão. E eu estava falando para ele assim, sabe por que o discipulado tá dando certo lá em Capão Bonito? Né? Porque a gente valoriza pessoas, não coisas. Pessoas, elas precisam ser valorizadas. Antes de eu chegar aqui, eu era uma pessoa fechada para o mundo. Alguns já ouviram meu testemunho, que o Márcio me conhece. Eu era fechado para o mundo. Eu era fechado para pessoas. Quando a igreja me abraçou, eu vi que não era um pouquinho diferente de como eu vi e como eu entendi as coisas. Ainda existiam pessoas dispostas a acreditar em outras pessoas. Márcio fez isso, o pastor fez isso, a mocidade da igreja fez isso. Eu sou um ex-desviado, gente. Mas, quando a igreja me abraçou, quando eu entendi que eu era mais importante do que aquilo que eu tenho, e mais importante do que aquilo que eu faço para Deus, aí eu conheci a graça de Deus. Aí eu passei a entender o amor de Deus na minha vida. Porque a religião de hoje, ela valoriza a pessoa por aquilo que ela tem. Valoriza a pessoa por aquilo que ela faz. Ah, o cara toca bem. Traz ele, vamos colocar no ministério de louvor. Ah, o cara tem a fábrica da Coca-Cola. Um dia ele é pastor. O que ele faz e o que ele tem é mais importante do que aquilo que ele é. No meu ministério pessoal eu valorizo pessoas, gente. A igreja de Coríntio, ela é feita de pessoas. Quando a gente fala de igreja, não é, os muros, os tijolos levantados, não. Nós falamos de pessoas, de vidas. E pessoas, elas têm sentimentos. Elas querem ser valorizadas, elas querem serem enxergadas. Elas querem ser abraçadas. E eu quero tratar aqui de duas coisinhas bem rápidas com vocês, para mim não me demorar aqui, que é a respeito do estado religioso da época em que Paulo estava escrevendo essa carta, e do aspecto espiritual da igreja, como a igreja se encontrava na sua época. O aspecto religioso, Paulo teve uma grande importância para a igreja primitiva, porque Paulo ele lançou os fundamentos da fé, que até hoje é observado por todas as igrejas no mundo inteiro, com suas cartas, suas epístolas, como assim queiram. A outra coisa que chama muita atenção, Paulo ele foi importante para o cristianismo porque ele teve a grande missão de desvincular o cristianismo do judaísmo, gente. Olha o contexto religioso que Paulo estava vivendo. Uma tarefa muito grande. Você acha que Paulo era compreendido quando ele entrava em conflito com o judaísmo? Teve concílio em Atos dos Apóstolos, por causa do pensamento de Paulo. Teve concílio na igreja. Aí, a outra parte que Paulo estava vivenciando era o aspecto espiritual da sua época. Principalmente o aspecto espiritual da igreja para quem ele estava endereçando essa carta. Que igreja que Paulo encarou escrevendo essa carta aqui? Que igreja que ele... Qual que era o perfil da igreja que Paulo estava escrevendo essa carta aqui? Uma igreja desmotivada. Uma igreja confusa. Uma igreja com membros insatisfeitos. Uma igreja com dificuldade de se moldar às escrituras sagradas. Povo rebelde.
É nesse contexto que Paulo escreve essa carta para esses benditos corintianos, né? Ô raça, viu? E aí que fala, né, que tudo corintiano é tudo bandidos, né? Aí o pastor Dani estava contando outro dia, que disse que ele trabalhava lá na polícia, né? E aí ele ia lá com aquele negócio carcerário lá, eu não entendo dessas coisas aqui. Aí disse que a cela era todo mundo corintiano. Aí chegava o São Paulino com o palmeirense, meu irmão, tinha que se converter, meu irmão. Ah, tinha que se converter. Ele entrava lá, ele punhava a camiseta do Corinthians. Ele, vai Corinthians, vai Corinthians. Todo poderoso Timão, todo poderoso Timão. E eu achei legal essa história do pastor. Mas enfim, gente, é só para a gente descontrair aqui. O que faltava para a igreja da cidade de Coríntios, para as pessoas da igreja, não era para a igreja, mas para as pessoas que estavam dentro da igreja, convicções claras. Faltava isso. Faltava objetivo bem definido. A igreja não tinha uma clara visão daquilo que eles tinham que fazer na cidade de Coríntios. Eles não tinham um objetivo definido para trabalhar o evangelho de Jesus na cidade. Uma igreja dividida. Então Paulo foi bombardeado. Aí a gente parece que pega Paulo, né? Eu não aguento, mas eu vou largar a mão de tudo isso aqui. Não. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está motivando a igreja. Ele está motivando as pessoas. Paulo, ele fala da sua experiência. Paulo, ele tenta influenciar as pessoas com tudo aquilo que ele já tinha passado. Ele estava tentando falar assim para a igreja, assim, ei, psiu, vocês precisam se posicionar. Vocês precisam assumir uma postura. Por que é que Paulo estava falando para essa igreja que eles deveriam de assumir uma postura? Mostrando as fraquezas e mostrando os problemas que ele enfrentava. Sabe por quê? Porque Paulo influenciava pessoas. E eu decidi, gente. Antes eu era fechado para pessoas. Além de abrir a porta da minha casa para as pessoas, eu abri a porta do meu coração. Eu chamo pessoas hoje para dentro da minha casa. Eu cuido de pessoas. E entendo que pessoas são mais importantes do que coisas. Quando nós valorizarmos o ser humano como realmente ele tem que ser valorizado, as coisas vão dar certo. As pessoas vão ver o amor que nós temos para com a vida delas. Eles vão entender a verdadeira relação de amor de Jesus para com a vida dela. É se entregar por uma vida. Paulo quer que a igreja assuma uma postura, quer que a igreja seja um modelo. Nós precisamos ser modelo para outras igrejas, gente. É isso que Paulo está falando para eles aqui. Eu sofri, fui açoitado, não sei quantas vezes, as pessoas me bateram, as pessoas me prenderam, eu naufraguei. As pessoas tinham tudo para olhar para a vida de Paulo e falar assim, esse cara tem um ministério fracassado. As pessoas tinham tudo para olhar para Paulo e falar assim, esse cara já era. Mas Paulo, ele pega a situação adversa e transforma em mensagem positiva. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a mensagem de Paulo. Tanto sei ser humilhado, como sei ser exaltado. Em tudo e em todas as coisas eu tenho experiência. Essas coisas que acontecem não me afetam.
Por sinal, ser cristão hoje é um fardo para muitas pessoas, enquanto que deveria de ser um privilégio. Porque não somos nós que escolhemos Jesus, é Ele que nos escolhe. O fardo está pesado. Sinta-se privilegiado, meu irmão. Deus está falando assim, para a nossa igreja hoje aqui, nós precisamos assumir uma postura, gente. Nós precisamos ser modelo para outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e olhar assim, cara, esse cara passa luta. Esse cara passa por adversidade. Esse cara está entrando numa luta que a gente não está entendendo, mas parece que ele vai morrer, parece que vai acontecer alguma coisa com ele. Mas esse cara tem um negócio diferente na vida dele. Tem um negócio diferenciado na vida dele. Sabe por quê? Porque ele não desiste. Todas as vezes que eu encontro com ele está alegre, ele está de bem com a vida, ele está com o sorriso estampado no rosto, e está falando de Jesus. Nós precisamos de pessoas motivadas, com vontade de viver esse evangelho, gente. Pessoas que sintam o prazer de ser cristão, mesmo em momentos adversos, mesmo em momentos difíceis. Estou passando um momento difícil? Estou sim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Estou passando por dificuldade? Estou, mas eu sei que Deus está comigo na dificuldade, porque Ele não prioriza a minha dificuldade, Ele prioriza a minha vida. Cara, esses dias eu tive um pensamento louco. Eu pensei assim comigo, Deus, se nós tirássemos o personagem central da Bíblia e nós colocássemos o ser humano como personagem central da Bíblia, e Jesus como o diretor de tudo isso aqui, como apenas escritor, é Jesus quem busca, é Deus quem busca o homem. Nas nossas fraquezas, nas nossas ambições, na nossa soberba, nós não temos capacidade de buscar a Deus, é Ele quem nos busca. Porque não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Adão, quando ele caiu lá no Éden, ele foi se esconder, foi Deus que foi buscar ele. Foi Deus que correu atrás dele. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem ciúme da gente. O Espírito Santo, ele geme dentro da gente. Estou falando de pessoas, gente. Ele geme dentro da alma do ser humano. Sabe aquelas vezes que você sente, parece que o Espírito Santo, você vive o Espírito Santo. E o Espírito Santo, você sabe, quando o dono da casa, ele entra na casa, e tiver alguma coisa que esteja o incomodando, ele tem que expelir aquilo. Essa é a dor de todo ser humano. Quando o Espírito Santo vem, dá um mergulho na alma do homem, ele começa a encontrar pecado, ele começa a encontrar idolatria, ele começa a encontrar irreverência, falta de oração, falta de jejum. Aí Deus vai limpando, Ele vai moldando, Ele vai expelindo aquilo, e vai moldando o caráter do homem ao caráter de Deus, ao caráter de Cristo. Quantos modelos de cristianismo nós temos no mundo hoje, gente? Ou de cristão? Falam para mim. Fala uma pessoa que te inspira. Oh, aleluia. Amém, irmão? Então, Márcio, você tem uma grande responsabilidade com ele, Márcio. Quantas pessoas te inspiram? Jesus, ele é inspirador de pessoas. Ele pega 12 caboclos, um punhadinho de pescador, um cobrador de impostos. O pessoal lá fala que vocês não vão vingar, não. Mas eu estou falando que vai. Ele acredita em pessoas. Paulo aqui também, ele não está preocupado com a circunstância, não está preocupado com a cultura, ele não está preocupado com a filosofia, com a ciência, não, ele está preocupado com pessoas da igreja. Estou desanimado, eu não aguento mais viver esse fardo do Evangelho. O Evangelho não é fardo, meu irmão. Aprendei de mim que sou manso e humilde.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus, Ele é mestre em aliviar fardos, tirar pesos. Está pesado aí, meu irmão? Está muito pesado? Está desmotivado? Está insatisfeito? Insatisfação é uma coisa, desmotivação é outra. Você pode estar desmotivado, às vezes não insatisfeito. Você pode estar, vou dar um exemplo, você pode estar desmotivado dentro do seu trabalho, com aquilo que você faz, mas por outro lado você está satisfeito. Desmotivação é uma coisa, insatisfação é outra. Talvez você esteja precisando de motivação. Motivação é uma palavra lá atrás no hebraico, que vem de mover. E quem é que move, gente? Chama-se Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus nós sabemos que nós temos certeza de estarmos aqui hoje. É só por Ele. Estou desanimado, Marcos, não aguento mais. O Evangelho virou um fardo para mim. A religião virou um fardo para mim. Paulo estava ajudando os discípulos da cidade, da igreja de Coríntios, a carregar os fardos dele. Paulo não impôs o fardo dele na vida das pessoas, apesar de ele ter muitos. Ele poderia ter motivo de sobra para falar assim, viu? Vocês estão reclamando do quê, gente? Vocês já apanharam na vida de vocês? Vocês foram esbofeteados? Ele poderia jogar na cara dos cristãos de sua época. Não. Ele motiva. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Coloque-se em pé. Feche seu olho um pouquinho. Deus precisa de pessoas que assumam compromissos não só com a igreja, não só com a instituição. Deus precisa de pessoas que assumam compromisso também com a sociedade. Pessoas em geral. Mas Marcos, eu não estou motivado. Perdi as esperanças. O que eu faço, Marcos? Um dia tinha um menino, com os olhos fechados. Uma reflexão agora para a gente encerrar. Equipe de louvor, cadê a equipe de louvor? O Eric, ajeita o pessoal lá. Com seus olhos fechados, uma reflexão bem rápida. Estou encerrando. O menino veio e me procurou. E se dizia muito desmotivado. Sem satisfação de viver. Ele estava insatisfeito com o modelo de vida que ele estava vivendo. Marcos, o que eu faço, Marcos? Eu não aguento mais, Marcos. E aí, a gente quer achar inúmeras respostas para tentar ajudar a pessoa. A gente quer buscar inúmeras respostas para fazer com que a pessoa se converta, ou seja, que ela mude de caminho e tenha um novo pensamento. Mas naquele momento parece que o Espírito Santo soprou assim uma coisa bem rápida assim em mim. Eu falei assim, você precisa se esvaziar de você mesmo. O Espírito Santo só vai te usar a partir do momento que você se esvaziar de você mesmo. O Espírito Santo só vai fazer alguma coisa na sua vida a partir do momento que você se esvaziar da sua soberba, da sua incredulidade, da sua falta de fé. Deus está com as mãos estendidas para você. Ouça a voz de Deus. Marcos, as pessoas já não acreditam em mim, Marcos. A minha família não acredita mais em mim, Marcos. Os meus amigos me abandonaram.
Eu estou sozinho, Marcos. É um bom momento para você assumir uma postura. E falar assim: Deus, eu quero ser esse modelo, Deus. Que mesmo passando por essas circunstâncias, eu quero ver a sua presença na minha vida. Eu quero ver, não a circunstância da minha vida mudada, mas a minha vida da circunstância transformada. Eu quero orar junto com você. Estou encerrando. Você que se sente desmotivado. Essa semana você pensou em abandonar tudo. Você pensou em largar a mão de tudo. Porque está difícil. A sua alma está apertada. A sua alma está doída, está machucada. Mexeram com o seu brilho. O diabo está falando que você não pode. O diabo está dizendo assim: você é um fracassado. Quem é você? Você nem cristão é. A sua família está na beira de um colapso. A sua vida social está destruída. E a vida ministerial está caminhando junto. Oh, Pai, a minha oração é para que o Senhor venha se fazer presente hoje aqui, Deus. Quero convidar você. Hoje é dia de decisão. Eu quero assumir essa postura. Eu preciso tomar uma postura na minha vida. Eu preciso me impor. Porque eu entendo assim, gente. Se tem pessoas que não querem fazer, deixa que eu faço. É dolorido, é doído. Machuca, é um caminho espinhoso. Mas por amor a Jesus eu faço. Por amor a Deus. Ah, Marcos, eu quero essa força. Eu quero esse ânimo novo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus para fazer diferença no meio da sociedade, no meio da igreja, no meio da minha família, no meio dos meus amigos. Então se abra para Deus. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos estar orando. Pode vir. Pode vir. Nós vamos orar. Márcio. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Eu não sou mais modelo de boas obras. Tua presença aumente. Peça para Deus encher a sua vida com o Espírito Santo. Fale para Deus. Seja sincero com Deus. Não fique flertando com Deus. Não brinca mais com Deus. Fala para Ele: ó, a minha situação, Deus. Eu estou aqui para rasgar o meu coração na sua presença. Eu estou aqui para que o Senhor transforme a maldição em bênção. Eu estou aqui porque eu quero ser modelo de igreja para pessoas, modelo de pai, modelo de mãe, modelo de evangelista, modelo de filho. Eu quero ser essa pessoa diante de todas essas circunstâncias. Não temerei na tua fumaça. Cante para Deus. Cante para Deus. Eu entrarei onde no santo dos santos. Não sei mais viver.
passar pelo fogo, Fale com Deus. não Rasgue seu temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei contigo no santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe no santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, transforma cordeiros, Senhor, em leões aqui, Senhor. Por inteiro, Pai, em nome do Senhor Jesus. faço Dá espírito tudo, de ousadia. mas vem novamente. Tira todo espírito de covardia, Senhor. Eu me Todo espírito de medo. na mirra Todo espírito, Senhor, de amedrontamento. Peço que Em nome tua do Senhor presença Jesus, aumente. sejam amarrados. Meu Pai, transforma cordeiros, meu Pai, em leões. Transforma pessoas aqui no poder do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos dá, meu Pai, um espírito de intrepidez, Senhor. Ponha coragem, determinação, garra, para nós sermos modelos, Senhor, para uma geração que não está nem aí com o Senhor. Uma geração, meu Pai, que não está nem aí com o Seu Evangelho, que anda despreocupado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz libertação para as nossas vidas, Senhor. Nos liberta, Senhor, de pensamentos, meu Pai, preconcebidos. Que o Senhor possa, Senhor, avivar a nossa alma, avivar as nossas cidades, avivar, Senhor, a igreja, avivar as pessoas da igreja, Senhor, no Brasil inteiro. A promessa do Senhor no Brasil é a promessa do avivamento, mas um avivamento genuíno. Libera isso então sobre as nossas vidas. Não deixe passar da nossa geração, mas que isso seja verdadeiro, isso seja real, e que as pessoas reconheçam a igreja de Cristo e, acima de tudo, reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Oh, Pai, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque Tua palavra tem falado conosco, Deus. Te agradeço porque na simplicidade, Senhor, do Seu Evangelho, o Senhor tem mudado a vida de pessoas. Na simplicidade de Jesus, o Senhor tem transformado vidas. Obrigado, Pai. Eu quero pedir para que você coloque a mão no seu coração, aquele que puder colocar a mão no seu coração.
pastor, o Márcio estão aqui orando. E você que está com a sua mão no coração, ore assim comigo. Pai, ore assim comigo. Pai, eu abro o meu coração para que o teu Filho Jesus, através do Espírito Santo, traga mudança, traga transformação, traga libertação e, acima de tudo, me devolver tudo aquilo que eu perdi. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. E se eu passar pelo Cante para Deus agora. Tem um momento de intimidade com Deus. não temerei. Cante para Deus. Feche seus olhos. De glória. Tem um momento de intimidade. O seu momento com Deus, com o Espírito Santo. Cante para Ele, glória a Ele. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, contigo no Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A bem da verdade, assim, gente, que o nosso povo brasileiro, o Brasil em geral, o povo brasileiro é um povo carente de pessoas que exerçam influência sobre elas. Eu me lembro que quando Ayrton Senna bateu o carro na curva Tamburello e ele veio a óbito, o Brasil inteiro chorou. Eu nunca vi meu pai chorar. Eu vi meu pai chorar nesse dia. Até aquele dia, né? Aí eu vi ele chorar. Surgiu um grupo de rock and roll chamado Mamonas Assassinas. Eles foram febre no Brasil inteiro. E tantos outros personagens. O povo brasileiro é carente de personagens que influenciem vidas.
Nós temos que ser essas pessoas. Talvez não precise ser no Brasil inteiro. Talvez precise ser dentro da nossa casa. Às vezes não precisa ser na cidade inteira, no lugar de trabalho, na igreja, no meio dos amigos. Puxa, a vida daquele cara me inspira. Jesus era um inspirador de vidas. Jesus era inspirador de vidas. Tanto é que ele dividiu o calendário ao meio. E todos falam de Jesus no mundo inteiro. Quantos modelos nós temos? Eu perguntei, eu não respondi hoje, porque eu fui levado para outra linha de raciocínio. Mas quantos modelos nós temos de cristãos hoje? O modelo é único, é Jesus. Se dispõe a ser esse modelo. Deus vai transformar as coisas perto de você. Deus vai transformar realidades perto de você. Deus te use. Deus seja com vocês, conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Amém. Obrigado.